Irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Quero saudar aqueles que nos acompanham nas mídias sociais. Que Deus, com a sua infinita graça, venha nos falar nessa noite. Abra comigo sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 25. Isaías, capítulo de número 25. Nós vamos ler, irmãos, só o primeiro verso, mas nós vamos ver até o finalzinho desse capítulo. Isaías, capítulo 25, verso de número 1, que nos diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. O Senhor fez as maravilhas e tens executado os Teus ricos conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais esse momento que nós vamos ler a Tua palavra. Que essa palavra venha primeiramente, Senhor, a habitar no meu coração, ó Pai. E depois que o Senhor fala, ó Deus, a Tua igreja. Nós, ó Deus, estamos aqui essa noite, necessitados, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. É isso que eu oro, é isso que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje, basicamente, é semelhante a um salmo que fala sobre a misericórdia divina. O profeta aqui, nesse texto, ele vai louvar a Deus sobre tudo aquilo que o Senhor já fez e sobre tudo aquilo que Deus ainda iria fazer. O profeta, ele olha ao seu redor e vê o cumprimento das promessas do Senhor sobre aquele povo. Ele olha o seu redor e ele louva a Deus ao ver os seus inimigos destruídos. Ele olha o seu lado e ele vê que Deus não abandona o seu povo. Ele olha diante de toda aquela situação e vê que Deus sempre está com o seu povo. E hoje, irmãos, nós vamos aprender a sempre glorificar a Deus e bendizer a Deus, porque Ele cumpre as suas promessas. Hoje nós vamos aprender, irmãos, que nós que somos crentes, nós não temos medo da morte, porque ela foi vencida em Cristo. E por último, irmãos, nós vamos ver nessa noite que a nossa salvação sempre foi obra do Senhor. Volte comigo para o texto e veja o verso de número 1. Isaías louva a Deus sobre a sua fidelidade. Ele basicamente começa igual um salmo. Ele diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. O início aqui, irmãos, desse verso, ele faz algumas afirmações, ele faz algumas declarações diante de Deus. Ele diz que esse Deus é o Deus dele, e ele vai exaltar esse Deus e vai louvar esse Deus. O profeta sabe quem é o Deus a quem ele serve. Ele conhece o Deus a quem ele serve. E sabendo quem é Deus, ele faz uma única coisa, que é louvar e estar diante de Deus, adorando a Deus. Só em conhecer a Deus, irmãos, já é motivo de louvar a Ele, exaltar o nosso Deus. Quem conhece a Deus, irmãos, sempre vai ter o coração grato. O coração, irmãos, que está sempre inclinado a louvar a Deus, sabendo que Ele é o nosso Deus. E não é qualquer Deus, irmãos. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que sustenta todas as coisas na palma de sua mão. Como diz Colossenses, irmãos, é o Deus que forma todas as coisas. É o Deus, irmãos, que veio à terra e morreu por nós. Não é qualquer Deus, irmãos, que é pregado aí fora, mas é o Deus que cumpre todas as suas
promessas. Como diz o final do verso de número 1, e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Talvez você já escutou alguém que deu um conselho a você, mas não era um conselho verdadeiro, era um conselho falso. E você escuta aquela pessoa, você leva fé naquela pessoa, mas de uma hora para outra, aquele grande conselho que aquele homem deu a você, muitas vezes foi algo falso, e fez com que você errasse, você pecasse. Mas os conselhos de Deus, irmãos, eles são verdadeiros. É por isso, irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos sempre confiar em Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu sigo um Deus que Ele sempre vai estar sempre diante de mim, aconselhando e me guiando. E sabendo diante de tudo isso, irmãos, nós devemos sempre louvar a Deus, sabendo que Ele é sempre esse Deus que está sempre diante de nós, um Deus que é fiel. Fidelidade, irmãos, é algo que nós só vamos ter em Deus. E na hora que eu digo isso, essa grande fidelidade verdadeiramente. Porque você já teve muitos familiares em quem você confiava e eles basicamente viraram as costas sobre você. E talvez você já fez isso com um seu familiar seu, com um seu amigo. Você chegou e disse: eu vou ser fiel com você até a hora da minha morte. E na primeira situação que teve, você largou o barco. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus sempre está com o seu povo. A gente acha bonito na hora que muitas pessoas cumprem as suas palavras, as suas promessas, mas nada se compara ao nosso Deus. Nada se compara ao Deus que nós servimos, irmãos, desde que Deus se revelou a nós. Um dia você conheceu alguém que disse a você: entregue-se a Cristo e Ele nunca vai abandonar você. E você sabe no seu coração que Ele nunca fez isso com você. Várias pessoas já abandonaram você, mas Deus nunca faz isso. Na hora que você está num momento difícil, sempre tem uma voz que fala com você, seja na sua mente, seja através de outra pessoa, mas sempre vai ter alguém que fala, irmãos. Sempre vai ter alguém que está diante de nós, porque os conselhos do Senhor, irmãos, está sempre diante do seu povo. E isso, irmãos, isso nos traz, irmãos, um grande alento em estar diante de Deus e saber que Ele cumpre as suas promessas. Na hora que você lê essa palavra de Deus, você lê tudo aquilo e diz: rapaz, Deus está dizendo isso, e você lê aquilo e sabe que pode confiar naquela promessa de Deus. Isso é, irmãos, o que nos traz essa grande alegria no coração. Tudo o que o Senhor prometeu, irmãos, Ele cumpriu. Ele chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, vai. Abraão, sem saber mais ou menos quem era, depois ele vai conhecendo a mais a Deus. O homem pecador, o homem que mente, mas que Deus sempre estava diante dele dizendo: eu estou aqui, Abraão, mude de vida, não é assim não. E Deus cumpre as suas promessas, irmãos, e sempre vai assim. Ele chega lá para Moisés e diz: olha, Moisés, existe uma terra que eu vou dar a esse povo. Moisés viu de longe a terra, mas outras pessoas entraram nessa terra. O Senhor cumpre, irmãos, os seus grandes feitos. Quando você lê esse livro aqui, irmãos, capítulo 9, capítulo 7, capítulo 11, você vê falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse que iria nascer aquele que iria trazer salvação. E anos depois, séculos depois, nasce quem? Jesus Cristo. O nosso Salvador, irmãos. Deus sempre vai cumprir os seus feitos, seja de bom e seja também de castigo. Até o castigo, até a destruição, irmãos, é Ele que traz. Olha o verso de número 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína.
A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Aqueles que se rebelam contra o Senhor, irmãos, vão ter que enfrentar a ira do Senhor. Aqueles que se rebelam contra Deus, irmãos, não ficarão de pé. Não importa o poder que tenha, irmãos. Leia o livro de Daniel. Nabucodonosor, o homem mais poderoso daquela época. Daniel chega para ele e diz: olha, rei, abandone esse pecado. Talvez mude de vida. E ele, diante daquele momento, ele vê tudo isso. Mas na hora que você vira o capítulo, ele está andando no seu terraço e diz: isso aqui foi eu que construí. Isso aí foi eu que fiz. E de uma hora para outra, Deus cumpre a sua promessa, dizendo: olha, se você não se render diante de mim, você vai ficar igual aos animais que estão lá. Deus cumpriu as suas promessas. E não foi uma promessa boa, foi uma promessa de castigo sobre aquele homem, porque não quis ouvir, irmãos, Deus. Nós, irmãos, não temos força, não temos poder de lutar contra o Senhor, o Criador dos céus e da terra. O Salmo de número 2 e o verso de número 4 diz que o Senhor ri dos céus e zomba dessas pessoas que querem ser maior do que Deus, que vão querer ser deuses. E diz aquele verso que no tempo certo o Senhor falará a eles. E falará aqui não é uma maneira boa não, Deus há de destruí-los, por conta daquilo que eles são, irmãos. Bater de frente com o Senhor, irmãos, é sinal de que nós seremos destruídos. Nós nunca vamos ter força de lutar contra Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo sobre a sua mão. É tolice achar, irmãos, que aquilo que nós possuímos vai nos livrar das mãos do Senhor. Às vezes, irmãos, nós somos homens e mulheres que temos muito poder aqui nessa terra, mas diante de Deus, irmãos, nenhum poder aqui é válido. Diz a palavra de Deus que é Ele que coloca o rei e é Ele que tira. Quando você lê a palavra de Deus, você vê isso, irmãos, sucessivamente. O Senhor olha lá para o seu povo e diz: e Deus suscitou o rei tal. E lá na frente esse rei morre e diz: e Deus suscitou tal rei para punir o seu povo. E assim Ele vai fazendo. É Ele, irmãos, que faz diante de tudo isso, irmãos. E nós não temos força de batalhar contra o Senhor. Quantos relatos, irmãos, nós temos no Antigo Testamento, onde pessoas riam do povo de Deus. A arca do Senhor era, muitas vezes, chegavam na cidade e era tido como chacota, levaram lá para o Deus Dagon. O que aconteceu com esse Deus? Deus foi mostrando a cada dia quem era Ele. Um dia caía, quebrava uma peça, no outro dia quebrava outra peça, e Ele foi mostrando, até que eles entenderam quem era o Senhor, que era o Deus que manda em todas as coisas. Quando você vai ler, irmãos, Daniel, Belsazar vai ter aquela grande visão, aonde tem dedos nas paredes, escrevendo, aonde na língua daquelas pessoas, e ele chama os caldeus. E quando você vai ler um pouco sobre aquilo, os caldeus, eles sempre tinham esse método de revelação. Eles tinham duas palavras e eles diziam aquele método. Os caldeus faziam isso. Mas na hora que Deus usa esse mesmo método, os caldeus não podiam dizer o que estava lá. Deus mostrando que até sobre isso Ele tem o poder, irmãos, dizendo quem Ele é Deus. E aí, irmãos, o texto continua: se com os ímpios Ele destrói, aqueles que são o seu povo, Ele há de glorificar. Olha o verso de número 3. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Que verso lindo, irmãos. Ele diz no verso 2 que aquelas cidades que não querem saber de Deus, Ele vai destruir, mas aqueles que estão em Cristo, estão nele, Ele vai glorificar.
Texto riquíssimo, irmãos, da palavra de Deus. O povo do Senhor sempre vai glorificar o Senhor, irmãos. O povo do Senhor sempre vai louvar a Deus por conta daquilo que Deus faz na vida delas. O louvor do povo de Deus, irmãos, deve sair dos seus lábios. O nosso louvor deve ser um louvor constante. Não é só na hora que as coisas estão boas, não, mas em todo o tempo. A gente deve ver que Deus sempre está conosco. O nosso Deus é chamado, irmãos, de Deus forte, porque, irmãos, Ele tem um povo forte. Não é porque nós vamos estar diante dEle, irmãos, que nós vamos ter mais. A nossa força vem de quem? A nossa força vem de Deus. Nós somos fortes, porque Ele, irmãos, nos dá força. O texto ainda diz que essas grandes nações opressoras iriam ser destruídas. Deus iria mostrar o seu poder, irmãos. Até os poderosos opressores temeriam ao Senhor. Capítulo 2, Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Olha o que o texto nos diz. Josué 12, 2, verso 9. Raabe falando àquele povo, ele diz assim: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. E aí ele diz, lá no verso 10, ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês, quando saíram. E aí, na hora que ele chega mais embaixo, lá no capítulo 8, veja comigo, capítulo 8, verso de número 9, aqui fala sobre os gibeonitas, que era um povo que morava perto, e sempre que alguém morava perto, você não poderia fazer guerra com aquele povo. Sempre que você não poderia fazer guerra. Porém, esses gibeonitas, eles moravam longe. E aí eles olham, e aí o verso de número 8, aliás, o capítulo 8, e o verso de número capítulo 9, verso de número 9, ele diz assim: eles disseram, estes são os teus servos que vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Porque ouvimos a fama e tudo o que ele fez no Egito. Esse povo mente aqui dizendo que vieram de longe, mas na verdade eles estavam perto. E eles fazem, diante disso, eles mentem. E o povo de Deus caiu nessa mentira aqui deles. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que esses gibeonitas aqui ficaram servindo ao povo de Deus. E não era servindo em qualquer lugar, não. Era servindo lá na tenda, tirando água lá para o povo. Eles tinham condições de ouvir a palavra de Deus e se converter. O intento deles foi o quê? Errado, mas Deus usou de misericórdia com eles. Quantos aqui não se converteram, irmãos? Ouviram a palavra do Senhor e mudaram de vida. Porém, irmãos, na maioria dos casos, muitas pessoas não vão se converter. Naquele momento, irmãos, muitos não vão querer saber do Senhor. Quantos exemplos você tem, talvez na sua família, seus amigos, acontece algo e aquela pessoa olha assim, hoje eu vou mudar de vida porque veja o que aconteceu com fulano de tal. E no outro dia o cara faz a mesma coisa. A pandemia passou, irmãos. Estávamos nesse processo de pandemia, o povo, nós vamos amar mais, nós vamos ser homens e mulheres melhores. O mundo piorou, irmãos. Por quê, irmãos? Não querem saber de Deus. É só no momento que está apertado. Depois a gente larga o Senhor.
Muitos não vão querer, irmãos, saber diante de Deus. Porém, irmãos, esses que não querem admitir aqui na terra quem é o Senhor, um dia estarão diante do Senhor e terão de admitir o poder do Senhor. Todo joelho, irmãos, há de se dobrar diante do Senhor. Até aquele que no último suspiro disse: eu não quero saber de Deus, ele vai ter que se dobrar um dia diante do Senhor. Ele vai ter que reconhecer quem é o Senhor, quem é o Deus, irmãos, que manda em todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que todo joelho há de se dobrar diante dele. E aí o texto continua, o verso de número 4, ele diz assim: porque foste fortaleza do pobre e do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Aqui, irmãos, está aquele texto que fala de duas pessoas, dois grupos que basicamente eles são desprezados, que são aqueles que são pobres e aqueles que são necessitados. Mas veja que, apesar desse grande desprezo que a gente vê por aí, diz aqui o texto que Deus foi fortaleza do pobre. E logo depois ele diz que ele foi do necessitado também. Aqui mostra, irmãos, que Deus ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, e Deus é a nossa sombra. Três figuras, irmãos, de proteção do Senhor, desse grande cuidado que Deus tem sobre o seu povo, que Deus está sobre o seu povo. O que é que diz o Salmo 41, irmãos? Verso de número 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio, irmãos, a nossa fortaleza. O Salmo 121, verso 5 diz que o Senhor nos guarda e o Senhor é a nossa sombra e Deus é a nossa direita. Deus está sempre com o seu povo, caminhando com o seu povo. Irmãos, é o Senhor que nós devemos recorrer, é a Ele que nós devemos buscar nessas situações difíceis. A gente não tem, irmãos, a quem recorrer aqui nessa terra. O nosso amparo, irmãos, vem de Deus. As tempestades da vida, como diz aqui o verso, é o Senhor que acalma, é o Senhor que cuida do seu povo, é Deus que está sempre com o seu povo. E aí veja comigo, Salmo de número 107, verso de número 28 a 30, Salmo de número 107, versos 28 e verso de número 30, olha o que diz o texto: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tempestade e as ondas se acalmaram. Aí veja a conclusão, o verso 30, então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Lembra que Cristo esteve nessa mesma situação? Os discípulos estão no barco, desesperado, vai afundar, e ele está onde? Está lá dormindo. Chama Cristo e ele faz o quê? Acalma a tempestade. O coração daquele povo fez o quê? Se alegrou diante de Deus, louvaram a Deus diante de tudo aquilo, irmãos. É o Deus que acalma, irmãos, é o Deus que está sempre diante de nós. Veja comigo, Provérbios capítulo 10, verso 25. Provérbios capítulo 10, verso 25 diz assim: o ímpio desaparece quando chega a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. As tempestades chegam, irmãos, em nossa vida, mas o que nos mantém de pé é Cristo em nossas vidas. O alicerce eterno, irmãos, que nós temos. Quantas pessoas, irmãos, na hora que chega
esses grandes momentos difíceis, eles se desesperam, não querem mais saber da vida. Mas o crente muitas vezes ele ora, ele fica cheio de coisa na mente, mas na hora que ele para, o Senhor fala o coração dele e diz: acalma teu coração, eu sou contigo. E veja, irmãos, e esse grande alicerce que nós temos, não é um dia, 2, 3, 1 ano, 20, não, é um alicerce eterno. Porque, irmãos, o nosso Deus, ele é eterno. Por isso que nós podemos confiar, irmãos, em Deus, confiar na sua proteção. Deus, ele é, irmãos, a nossa sombra. Deus, ele é a nossa direita. Deus, ele sempre vai, irmãos, estar conosco. O Senhor é quem protege, irmãos, dos nossos inimigos. Olha o final do verso de número 4, ele diz assim: porque a fúria dos tiranos é como a tempestade no muro, o calor em lugar seco. E aí o verso de número 5, ele diz: tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. É Deus que faz cessar, irmãos, as guerras. É Deus que faz cessar, irmãos, o furor dos nossos inimigos. Por quê, irmãos? Deus está do nosso lado. O texto nos diz que Ele é a nossa sombra. E se Ele é a nossa sombra, a gente não tem o que temer. Ele está conosco, irmãos, caminhando conosco. Esses que perseguem, irmãos, o povo de Deus, se eles tivessem noção quem é o Senhor, irmãos, como nós temos, jamais eles iriam bater de frente com o povo de Deus. Se eles soubessem quem era Deus, irmãos, os tiranos desse mundo, irmãos, jamais iriam fazer isso. Se eles soubessem quem era Deus, irmãos, que Deus tem todo o poder e que o dia deles irão chegar, eles não iriam fazer isso. Todos os tiranos que nós vimos no Antigo Testamento, irmãos, eles foram mortos. E muitos deles diziam: Deus fez isso. Quando você vai lá para Daniel, diz que Deus entregou a Dario o reino. Naquela noite Deus matou Belsazar, porque ele não quis saber do Senhor. Deus tira, irmãos, é Deus que faz isso. Chegará um dia, irmãos, talvez aqui não durante essa vida, mas um dia na hora que o Senhor voltar, irmãos, que tudo isso que nós vemos muitas vezes, gente cheia de poder que não quer saber do Senhor, orgulho, prepotência, eles vão estar diante do Senhor. Por isso que não adianta, irmãos, nada disso. O que adianta é a gente se dobrar diante de Deus. A nossa vida muitas vezes vai ser a melhor aqui nessa terra, o melhor cargo, ter muito dinheiro, uma vida boa, mas nada disso, irmãos, diante de Deus vale alguma coisa. O que vale, irmãos, é estar diante de Deus, é estar diante daquele que tem todo esse grande poder, irmãos. O que vale é isso, é estar diante de Deus. E aí, o texto continua, o verso de número 6, ele diz agora que vai fazer um banquete com o seu povo. Se com os ímpios ele destrói, com o seu povo ele faz um banquete. Olha o verso de número 6. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte um banquete a todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. O banquete agora, irmãos, iria estar diante de todas as pessoas, de todos os povos. Deus agora estava chamando todas as pessoas a participar daquele banquete, com as melhores comidas, os melhores vinhos, como diz aqui o texto. Aqui, irmãos, representa uma grande festa. Essa grande festa que celebraria o grande reinado do nosso Deus. E diz aqui o texto que nesse monte ele iria dar uma festa a todos os povos. E a gente sabe muito bem, irmãos, que quando Cristo veio à terra, todos os povos vieram a Ele. Todos os povos vieram a Ele. Todos os povos aprenderam de Jesus Cristo. Leia o livro de Atos. Quantas pessoas estavam ali diante de Deus? Várias nações, do
do mundo inteiro diante do nosso Deus. Em Cristo, irmãos, nós já desfrutamos as maravilhas que o Senhor nos dá. Ele tem um propósito, irmãos, em nós, em cada um. Apocalipse capítulo 19, verso 9, vai nos dizer o seguinte: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A pergunta, irmãos, nessa noite é: você já foi chamado a participar desse banquete? Você hoje faz parte desse banquete? Então louve ao Senhor, irmãos. Você faz parte daqueles homens e mulheres que Deus chama e diz assim: vocês são meus, vocês vão se sentar comigo e vão comer comigo. Nós somos o povo, irmãos, do Deus Criador de todas as coisas. Nós somos o povo, irmãos, que Deus chama pelo nome, que conhece a cada um, irmãos. Aquele que tem a Cristo, irmãos, já participa desse banquete. Aquele que tem Cristo, irmãos, provou das maravilhas do Senhor, daquele que é o Criador dos céus e da terra. O banquete, irmãos, daquele que sempre está diante de nós. E aí o texto continua, o verso de número 7, ele diz: neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre as nações. Aqui significa, irmãos, o véu que era colocado de luto, que cobria o rosto daquelas pessoas. Era colocado aquele véu e você não podia ver mais nada. Simbolizava o luto. Era alguém que tinha morrido. A pergunta é, irmãos, um dia eu e você andávamos de luto. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz que nós éramos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas um dia Deus tirou o véu e nós hoje vamos estar diante dele. Tudo é graça do Senhor, irmãos. O véu, irmãos, que estava sobre as nossas vidas, o Senhor tirou. E eu convido a você nessa noite, se você ainda não tem Cristo, rende-se diante dele. Ele é aquele que tira o véu e mostra o caminho. E um dia nós vamos estar nos céus, caminhando com ele. Irmãos, em Cristo, até a morte ela foi vencida. Olha o verso de número 8. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará da terra o grande vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Aqui, irmãos, está mais uma linguagem escatológica. Nós lemos no início aqui, Apocalipse 7, verso de número 17. E esse grande verso, o seu final diz que ele enxugará todas as lágrimas. Essa é uma promessa, irmãos, do Antigo Testamento, que nós vemos em todo o Novo Testamento. E no último livro da Bíblia nós vemos isso também, irmãos. O Senhor, irmãos, há de enxugar as nossas lágrimas. Aquilo que nós sofremos aqui, irmãos, nessa terra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 54, Paulo vai nos dizer o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Cristo ali naquela cruz, irmãos, ele nos deu a vitória. E não foi uma vitória financeira, não foi uma vitória qualquer, mas foi uma vitória de vida, irmãos. Foi uma vitória, irmãos, que nós olhamos e nós sempre vamos dizer: louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor veio aqui na terra e o Senhor deu a vida em meu favor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, vai nos dizer: o último inimigo a ser vencido é a morte, ou então destruído é a morte. Claro, irmãos, que é aquilo que nós sempre vamos dizer: existe um grande dia que a morte vai ser destruída para sempre. Mas isso aqui já aconteceu. É isso que nós vemos diante de Deus. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 21, verso de número 4, vai nos dizer o seguinte: e lhes
enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, e nem haverá mais dor e nem pranto. Essa é a grande promessa, irmãos, que o Senhor vai ter diante de nós. A morte, irmãos, não é temida por aqueles que são crentes. Claro que, humanamente falando, quando você está na frente da morte, você teme, você vai ter medo. Mas quando você lembra dessa promessa, que quando você morrer aqui, você vai estar diante de Deus, você sabe, irmãos, que a sua alma se revigora. Bem, na verdade, irmãos, é que ninguém quer morrer, não é assim? Ninguém quer morrer. A gente quer sempre viver mais. A gente sempre quer viver mais. Mas a grande promessa do Senhor é que nós um dia estaremos com Ele. Nós vamos estar diante do nosso Deus. É nesse grande lugar, irmãos, que não vai existir mais morte. A morte não pode mais segurar. Da mesma forma que a morte não pôde segurar Jesus Cristo. Não pode também segurar o seu povo, na hora que nós estivermos na glória. No reino de Cristo, irmãos, todas as nossas angústias irão passar. No reino de Cristo, irmãos, não aqui, mas no céu não vai ter sofrimento. Aqui nós vamos ter, mas no céu nós não vamos ter, porque Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. No reino de Cristo não vai ter tristeza. Aqui nós vamos ter, muitas vezes, mas no reino de Cristo não vai ter. Irmãos, nós caminhamos para um reino que foi feito pelo nosso Deus. Nós aguardamos o Senhor, porque o Senhor foi Ele que fez todas as coisas. Olha o verso de número 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Irmãos, o povo iria olhar e ver que valeu a pena servir o Senhor. Lembra de Asaf? Senhor, quase que vacilaram os meus pés, até que eu entrei na tua presença, e eu vi o fim deles, e eu sei aonde eu vou. Irmãos, eles iriam olhar e dizer que valeu a pena aguardar o Senhor. Eles iriam ver, irmãos, essa tão grande salvação ser cumprida. E se nós um dia, irmãos, estivermos vivos, nós vamos ver essa grande salvação sendo cumprida. O povo iria ver tudo aquilo, irmãos, iria glorificar o Senhor, porque foi Ele que preparou a salvação. Não foi eu e você que quis se salvar, não, mas foi o Senhor que preparou. Não foi qualquer pessoa que disse não, porque o final do verso 8 diz: porque o Senhor falou. E aí no verso 9 ele diz: naquele grande dia Ele nos salvará. E nós vamos olhar e vamos dizer: Ele é o nosso Senhor, a quem nós aguardamos. Nós não aguardamos, irmãos, qualquer Deus, mas nós aguardamos o autor da nossa salvação. Nós aguardamos aquele que morreu por nós, irmãos. E mais uma vez a Bíblia, irmãos, enfatiza que é o nosso Deus, o autor da salvação. É Deus que nos salva, é Deus que está diante de nós. Irmãos, está diante desse glorioso fato, diante de tão grande salvação, o nosso coração se alegra. Igual esse povo aqui, que olhou e disse: nós vamos nos alegrar. E nós vamos fazer isso também, irmãos. Quando a gente lê várias passagens assim, irmãos, a gente entende que nós estamos no caminho certo. Nós não estamos em um caminho, nós estamos no caminho. Aquele caminho que está nos levando a essa tão gloriosa salvação, irmãos. E nesse caminho, irmãos, quem provê a salvação é o próprio Deus. É Ele que está sempre diante de nós. E aí, o texto termina, irmãos, mostrando que o mesmo Deus que salva e protege é o mesmo Deus que destrói os seus inimigos. Olha os versos 10 e 12 comigo. Porque a mão do Senhor repousará nesse monte, mas
Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na estequeira. No meio disso, Moabe estenderá os braços como um nadador os entende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. E aí ele encerra no verso 12, ele diz: ele derrubará as altas fortalezas das grandes muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Percebe o comparativo? Aquele que é de Deus venceu a morte. Aquele que não é será o quê? Destruído. Não vai estar, irmãos, diante de Deus. Veja que ele diz aqui no verso 10: a mão do Senhor repousará neste monte. Mas aí ele diz: mas Moabe será pisoteado. Que monte é esse? O mesmo monte do verso 6, aonde os homens e as mulheres de Deus iriam estar. Diante do Senhor, irmãos, só existe dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da destruição. Não existe um terceiro caminho, só existe dois caminhos: o caminho que leva à salvação e o outro caminho que leva à destruição. A Bíblia diz isso. A Bíblia sempre vai falar sobre isso. Diante do Senhor, irmãos, não vai ter escapatória. Apesar de muitas vezes a gente ser talentoso em alguma área, expert em outras áreas, porque o verso de número 11, ele diz assim: mas Moabe estenderá os braços como o nadador os estende. Aí ele diz: mas o Senhor abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Eles iriam tentar escapar da ira do Senhor. Um bom nadador, ele iria tentar escapar da ira do Senhor, mas ninguém escapa, irmãos, porque ele diz: apesar da perícia. Alguém que é bom naquilo que faz. Então, irmãos, eu e você não somos salvos porque nós somos bons naquilo que nós fazemos. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. É isso que o texto aqui nos diz, irmãos. Não vai adiantar a gente fazer algo sem longe de Deus, porque o Senhor há de abater. Não adianta a gente querer, irmãos, comprar a salvação de alguma maneira. Não existe nada, irmãos, que a gente possa fazer para escapar dessa ira. Você pode ser perito em alguma coisa, mas diante do Senhor não tem escapatória nenhuma, não. A única escapatória se chama Jesus Cristo. O único caminho, irmãos. E é nesse Cristo que nós confiamos. É nesse caminho que Ele preparou através do seu sacrifício. E eu termino, irmãos, relembrando algumas aplicações. Primeiro, devemos glorificar e bendizer ao Senhor, porque Ele cumpre as suas promessas. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Deus cumpre as suas promessas. Segundo, irmãos, Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. É a Ele que nós vamos estar recorrendo nos momentos de tempestade, porque Ele é o Deus que acalma as tempestades. Terceiro, irmãos, o nosso Senhor venceu a morte, e essa sua derrota final será, irmãos, quando ela for lançada no lago de fogo, como diz Apocalipse. Mas o nosso Deus já fez isso. E quarto, irmãos, eu e você aguardamos uma salvação providenciada até o final pelo Senhor. Por isso, a Ele toda a glória. Baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra que falou aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus,
O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é onde, Senhor, nós recorremos nas tempestades que nós passamos. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor veio à terra, morreu ali naquela cruz e nos salvou. Muito obrigado, ó Deus, porque ali naquela cruz o Senhor venceu a morte. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia nós vamos estar diante de Ti, Senhor, participando desse grande banquete que o Senhor reservou, preparou. Que grandes verdades, ó Deus, nós ouvimos nessa noite, ó Pai. É isso que nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos,